Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler mais de uma passagem. Nós vamos ler Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15, e depois vamos para Filipenses, capítulo 2. Amém? Então, vamos fazer a leitura de Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos e te bendizemos por causa da sua palavra e pedimos ao seu Espírito que nos instrua nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Certamente que nenhum de nós aqui pôde ver a Deus, porque a Bíblia diz que Deus é invisível. A Bíblia diz que Deus não pode ser visto. Talvez pessoas, e a Bíblia diz que pessoas viram a glória de Deus. Então Moisés queria ver o Senhor, e o Senhor falou com ele: ok, Moisés, então fique aqui atrás dessa rocha. E Moisés ficou atrás de uma rocha, e por uma frestazinha, por uma pequena brecha, quando o Senhor passou, Moisés, através daquela brecha, viu a glória de Deus, uma pequena parte da glória de Deus. Daí tem aquela expressão, aquele chavão no meio evangélico que diz assim: olha, fica na brecha, hein? Tem que ficar na brecha. O que quer dizer ficar na brecha? É ficar atento, é estar focado em Deus. Então assim foi Moisés, ele queria ver um pouco de Deus, e ele ficou na brecha e viu um pouco, muito pouco da glória de Deus. Isaías teve uma visão e disse, no ano em que morreu o rei Uzias: eu vi o Senhor assentado sobre o trono. E quando ele tem aquela visão, ele diz: olha, vou morrer. Isaías, o profeta Isaías disse: eu vou morrer porque eu vi o Senhor, os meus olhos viram o rei. Mas Isaías viu uma parte da glória de Deus. Mas aí agora vem o apóstolo Paulo e começa a falar para a igreja, para os colossenses, acerca de Jesus. E ele começa a dizer assim: olha, ninguém aqui viu a Deus, mas alguns dos que estavam vivos naquela época, quando Paulo trouxe essa palavra, tinham visto Jesus, o Filho de Deus. E é por isso que no versículo 15, Paulo diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível. Então ele estava dizendo: olha, vocês não viram a Deus, mas vocês viram a Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a expressão de Deus. Jesus é a projeção do Pai nesta terra. Certa vez, alguns apóstolos chegaram para Jesus e disseram: Jesus, mostra-nos o Pai. Aqueles apóstolos queriam ver o Pai. Eles conheciam Isaías, então talvez eles estivessem pensando assim: olha, Isaías viu
o Senhor assentado sobre o trono. Olha, Moisés viu o Senhor quando o Senhor passou através de uma pequena fresta, uma brecha na rocha. Então eles decidiram pedir a Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus, nós queremos ver o Pai. E o que Jesus falou para ele? Olha, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês estão me pedindo para ver o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus estava dizendo: olha, vocês estão me vendo, vocês estão comigo. Ao olharem para mim, vocês estão olhando para o Pai, porque Jesus é a projeção, a imagem do Deus invisível. E aí nós começamos a falar da pré-existência de Cristo. E diz o versículo 16: porque nele quem? Em Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Pastor, mas como Jesus pôde ter criado todas as coisas, se Ele nasceu e esteve entre nós como homem? Era um homem, foi crucificado, morreu, ressuscitou, nós cremos, ok, mas como Ele pôde ter feito todas as coisas? Porque disse também João: no princípio era o Verbo. Quando nós começamos a ler o Evangelho de João, João começa já assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Então aqui a palavra começa a revelar que Jesus não é somente o Filho, Jesus é o Filho de Deus, mas Ele também é o próprio Deus. E diz o versículo 17, que Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo. Quem é o corpo? Nós somos o corpo. Nós somos o corpo. Nós somos a igreja. A igreja é o corpo. E quem é Jesus? Ele é a cabeça do corpo. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Jesus é o Criador. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Senhor. Amém? Diga comigo: Jesus é o Senhor. Então estamos falando da pré-existência de Cristo. Mas esse Cristo, um dia, se revelou à humanidade. Em Filipenses capítulo 2, nós falamos primeiro da pré-existência de Cristo. E entendemos que Ele é o próprio Deus, que Ele é o Criador, que todas as coisas visíveis e invisíveis foram feitas por Ele e para Ele. E exaltamos nesse lugar o nome de Jesus para todo sempre, por Ele ser o Senhor. Agora em Filipenses capítulo 2, versículo 8, começa a falar agora da projeção de Cristo sobre a terra, porque falamos que Ele é a imagem do Deus invisível, e falamos dele, da sua pré-existência. Mas agora diz a Bíblia assim: e achado na forma de homem. Agora esse Jesus que sempre existiu, que estava na criação do homem, quando Deus criou o homem,
lá no livro de Gênesis, está escrito assim, Deus falando, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Não disse Deus, farei o homem, a minha imagem e semelhança, mas disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, e esse façamos está no plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus estava na criação do homem, e agora esse Deus poderoso se manifesta, e diz a Bíblia que ele foi achado na forma de homem. Então, aproximadamente há 2000 anos atrás, algumas pessoas estiveram com Jesus, algumas pessoas se encontraram com o Filho de Deus, o Filho do homem, algumas pessoas encontraram esse Jesus que sempre existiu na forma humana e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Repita comigo, obediente. Amém? Então esse Jesus que sempre existiu, que é o Criador, o autor de todas as coisas, agora estava esvaziado, humanamente falando. Agora ele pôde ser encontrado na forma humana, e na forma humana ele foi obediente, e diz a Bíblia que ele foi obediente até qual limite? Ele foi obediente até que ponto? Diz a Bíblia que ele foi obediente até a morte. Pastor, até quando eu devo ser obediente? Até a morte. Porque Jesus foi obediente, sendo Deus, sendo o Senhor, sendo o Criador dos céus e da terra, ele se esvaziou e foi encontrado em uma forma humana, homem, carne e osso. Mas agora ele se submete à vontade de Deus e se humilha e permanece fiel e obediente até a morte. Aí a palavra de Deus coloca uma vírgula e diz, e morte de cruz. Porque ele não foi obediente até a morte, mas qualquer morte. Ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz, uma morte lenta, cruel, dolorosa. Mas quando ele passava por essa morte, ele pensava em mim e pensava em você. Quando ele sofria ali a angústia da morte, o terror da morte, as dores da morte, quando ali ele se sentia afastado do Pai, não à toa ele clamou e disse, Eli, Eli, lama sabactane, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Então ele foi obediente e obediente a uma morte cruel, que é a morte de cruz. Mas ele fez isso porque ele sabia que havia uma recompensa. E a recompensa de Jesus era resgatar toda a humanidade. A recompensa de Jesus era conectar os homens com Deus. Os homens estavam dispersos, os homens pecavam, mas não tinham o remédio contra o pecado. Era preciso uma vacina para o pecado, para que o homem não morresse. Mas agora, através do sangue de Jesus, através da obediência de Cristo, a humanidade recebeu essa vacina, o antídoto contra a morte, o sangue de Jesus vertido, derramado na cruz. E diz a Bíblia que, em razão da sua obediência, ele recebe um prêmio. E diz a Bíblia, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente à obediência
leva o homem à exaltação. Se você quiser ser exaltado por Deus, seja obediente a Deus. Aqueles que são obedientes a Deus e aos homens serão exaltados. Então diz a Bíblia que porque ele foi fiel, foi obediente e até a morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome. Diga comigo, um nome. Diga de novo, um nome. Então Deus lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. Então quer dizer que não há nenhum outro nome igual ao nome de Jesus. Quer dizer que o nome de Jesus está sobre todos os nomes. E por consequência disso, a Bíblia diz no versículo 11, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então nós sabemos que a obediência leva o homem à exaltação. A obediência leva o homem ao crescimento material e espiritual. E o prêmio que Deus deu a Jesus pela sua obediência foi um nome excelente, um nome que é sobre todo o nome. Mas quando nós falamos de nome, interessante é que nós também temos nomes. Você tem um nome, Jesus tinha um nome, tem um nome. E nós sabemos que o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Mas antes de prosseguir e falar sobre o nome de Jesus, eu quero falar sobre os nossos nomes. No livro de Provérbios, capítulo 22, e depois nós voltamos aqui, Provérbios 22 vai falar sobre o nome do homem e o nome da mulher. Vai falar sobre Pedro, sobre João, sobre Tarcísio, sobre Rosana, sobre Fátima. Então, existe o nome do homem. E Provérbios 22 vai falar sobre esse nome. E diz assim: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. E algumas versões falam no favor, mas a maioria das versões dizem o ser estimado. E o favor é melhor do que o ouro e a prata. Então, falando do nome que você tem, a Bíblia diz que é melhor ter um bom nome do que as muitas riquezas. O seu nome vale mais do que as riquezas. E a Bíblia também diz que o ser estimado vale mais do que o ouro e a prata. O que eu quero dizer com isso? Porque no seu nome, o seu nome representa quem você é. O seu nome representa a sua personalidade. O seu nome representa a sua materiais para dizer que o bom nome tem mais valor do que o ouro e a prata, que a boa reputação tem mais valor do que o ouro e a prata, que o ser estimado, que o ser respeitado tem mais valor que essas coisas materiais, porque aquele que tem um bom nome, aquele que é estimado, por consequência em sua vida, como consequência do bom nome, será abençoado por Deus, terá boas coisas em suas vidas, porque o bom nome, o nome honrado, fará com que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Então nós entendemos que ter um bom nome é importante, e você deve zelar pelo seu nome. Nós precisamos zelar pelo nosso bom nome, pelo nosso testemunho, por aquilo que representamos, pela nossa reputação.
Mas agora nós voltamos para falar do nome que é mais importante. Fiz aqui um parênteses para que você entenda que o seu nome é importante, porque ele representa você. Mas vamos falar do nome que está sobre todo o nome, que é o nome de Jesus. Então eu dizia que o nome de Jesus, que a recompensa que Jesus recebeu por ser fiel até a morte de cruz, por ser obediente, foi o fato de Deus lhe ter dado um nome que é sobre todo nome. E nós, a igreja, precisamos entender uma coisa: o nome de Jesus funciona como uma chave. O nome de Jesus funciona como uma chave que abre portas. E a primeira porta que o nome de Jesus abre é a porta dos céus. Disse que aquele que crê será salvo. Ele disse assim: olha, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome. Toda hora Jesus falava em meu nome. E por que toda hora ele falava isso em meu nome? Porque ele sabia que seria fiel e que seria obediente, e seria obediente até o momento da morte, e morte de cruz. E ele sabia que aquela obediência, em razão daquela obediência, ele receberia a grande recompensa, que é ter um nome sobre todo nome. Então ele estava falando para os homens assim: olha, confiem no meu nome. O meu nome abre todas as portas, o meu nome é como uma chave para a fechadura, o meu nome é como uma chave para a fechadura que abre a porta e leva o homem para um outro ambiente, leva o homem para um outro nível, leva o homem para um novo estágio. O nome de Jesus abre as portas dos céus para que sejamos salvos por meio de sua graça e misericórdia. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus garante proteção e bênçãos sobre as nossas vidas. Não à toa que Jesus, em João 14, 13, Jesus, agora falando sobre o seu nome e falando diretamente com os discípulos, ele fala: olha, vocês precisam pedir no meu nome. Vocês precisam entender que o meu nome é poderoso. E a igreja precisa usar o nome de Jesus. Porque nós somos o corpo, mas nós lemos que ele é a cabeça. Então João capítulo 14, versículo 13, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então disse Jesus: e tudo quanto pedirdes, como? Em meu nome. Amém? E ele diz em meu nome, porque o nome dele é a chave que abre todas as portas. E ele diz: quando vocês pedirem ao Pai em meu nome, eu o farei. E eu vou atender o pedido de vocês, eu vou fazer para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Amém? Amém. Mas nós falamos do dia a dia no nome de Jesus, sem entendermos a magnitude disso. E é por isso que eu comecei falando que Jesus é a imagem do Deus vivo. É por isso que eu comecei falando sobre a pré-existência de Cristo. E ele já tinha o seu nome no coração de Deus. Então eu comecei falando sobre a pré-existência de Cristo. Comecei apresentando Jesus Criador. E depois nós falamos sobre esse Jesus Criador, agora encarnado.
E falamos sobre esse Jesus pré-existente na criação, agora achado na forma humana. E falamos sobre obediência. E obediência até a morte e morte de cruz. E falamos que a obediência leva à exaltação. Que a obediência traz sobre as nossas vidas recompensas da parte de Deus. E porque esse Jesus pré-existente à criação, porque esse Jesus achado na forma humana, foi obediente, lhe foi dado um nome, que é sobre todo nome. E agora Jesus transfere esse nome à igreja. E fala para a igreja, olha, esse nome, que é sobre todo nome, vocês precisam usá-lo. Vocês precisam usá-lo como uma chave que abre as portas. Vocês precisam pedir em meu nome. Porque tudo o que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, eu o farei. Jesus está aqui. Amém? E através do nome dele, nós seremos abençoados. O nome de Jesus está sobre a igreja. O nome de Jesus está sobre as nossas vidas. Nós vamos celebrar a ceia. Quando nós estivermos celebrando a ceia, nós comeremos um pequeno pedaço de pão, que representa o corpo do Senhor. E beberemos um cálice de suco de uva, que representa o seu sangue derramado na cruz, por cada um de nós. Mas não se esqueça que ele possui um nome, que é sobre todo nome. E diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus, ele é o Senhor. Diante dele, do nome de Jesus, o bem e o mal se curvam. O mal se curva, porque não pode resisti-lo. E o bem se curva, porque o reconhece como Senhor dos senhores, o Rei da glória. Então que nessa noite e sempre possamos nos proteger, nos colocar debaixo do nome de Jesus, que é sobre todo o nome, a chave que abre todas as portas. Tudo aquilo que pedimos ao Pai, em nome de Jesus, Ele o fará. Que tenhamos essa fé e que sejamos abençoados em nome de Jesus. Amém? Nunca mais fale do nome de Jesus sem se lembrar da pré-existência de Cristo e do serviço e da obediência de Cristo na cruz, para que hoje pudéssemos fazer uso desse nome poderoso, nome que gratuitamente Ele entregou à igreja. O nome de Jesus está sobre as nossas vidas. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Amém? Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluias.